em conhecê-lo, assim por videoconferência. Muito obrigado por essa entrevista exclusiva. E a gente vai abordar alguns assuntos, presidente. Sou brasileiro. Já estou aqui há 2 anos e meio. Vamos lá, então. Presidente, começando a nossa entrevista, falar um pouco sobre a situação da pandemia da Covid, porque, sanitariamente, a Covid ela se instalou, ultrapassou fronteiras e a população mundial ficou apreensiva e assustada, dependendo de orientações dos governantes, que, com base na ciência, né, acabam por traçar estratégias para combatê-las. Na visão do senhor, o governo brasileiro, o atual governo do presidente Jair Bolsonaro, tem despertado na população a sensação de segurança e confiança? Não, eu não creio que o presidente Bolsonaro tenha a capacidade de desenvolver uma expectativa positiva contra a pandemia, porque ele disse que era uma gripezinha. Agora, os veículos de comunicação, jornais, a televisão, até assim estão dando muita atenção à pandemia, e os cientistas também. Infelizmente, a pandemia, o nome já diz, ela se generaliza, né? É pandêmica, pega todo mundo, né? E aqui, no começo, parecia ser um ou outro mais das classes altas, agora o povo está sofrendo bastante também, né? E muito, né? A coisa está feia no Rio, em Manaus, onde está mais dramático. Um pouco menos de São Paulo, o sistema de saúde aqui é um pouco melhor, mas ainda assim é muito difícil, né? Porque ninguém sabe realmente qual é a capacidade que tem esse vírus de se propagar. E pior, o vírus sofre mutações. E agora é uma mutação, parece que nascida aqui no Brasil mesmo, que é bastante contagiosa. Então, nós estamos todos muito apreensivos. Presidente, o senhor acha que as substituições que foram feitas no Ministério da Saúde, as saídas do Mandetta e do Taixe, dificultaram aí o combate à Covid-19, já que eles foram aí substituídos logo no início da pandemia? Eu acho que é bastante pouco sensato você mudar ministro quando é uma crise desse tipo, né? Agora, eu não estou lá em Brasília, eu não sei quais foram as razões diretas dos ministros. O que se vê é que foi nomeado um oficial do Exército agora, que era especializado em logística, mas parece não ter familiaridade com a questão da saúde pública. Então, a gente tem insegurança desse lado também, né? E eu vi hoje uma notícia nos jornais que não sei quantos ministros sofreram da Covid já. Quer dizer, é uma coisa grave, está se alastrando bastante. As notícias não são boas e o governo não transmite segurança à população. Eu vejo que na Europa o comportamento é mais sóbrio, a população tem mais confiança, né? Aqui não, aqui é cada um por si e Deus parece que por ninguém. Presidente, o senhor acha que esse negativismo do presidente Bolsonaro acaba sendo um tiro no pé próprio para a reeleição de 2022? Pode ser, porque provavelmente no dia a dia dos brasileiros, o que conta hoje? Emprego não tem, então é uma crise grande. E a saúde, né? Então eu não invejo a posição de quem tem que exercer o poder nesse momento. Pelo contrário, é uma posição já em si mesmo difícil. E dando essa impressão de que não está realmente controlando as rédeas da pandemia, pior ainda, né? Eu vejo como... Não, na verdade não. A preocupação não é minha, ele deve ter preocupação com o que vai acontecer. Você sabe como é a vida política? Depende de quem apareça como candidato. Eu acho que você não pode nunca menosprezar quem está no poder. Quem está no poder tem engrenagem na mão. Tem todo dia a imprensa à sua disposição, né? Então tem alguma força. E o Bolsonaro representa um movimento aqui também para antipetismo, anti-Lula, basicamente, né? Talvez tenha se esgotado essa etapa. Se ela se esgotou, é preciso que surja alguém que seja capaz de expressar um sentimento que coincida com as aflições da população, que são, como eu disse já anteriormente, basicamente a questão de ter emprego e saúde. Presidente, quando se fala em vacinação, o Brasil é referência mundial, com o Fiocruz, o Butantan. O que o senhor pensa a respeito do Brasil ser líder, ser referência mundial quando se fala em vacinação? O Brasil teve várias campanhas de vacinação
com outras doenças, e agora ter esse, entre aspas, despreparo para vacinação, esse atraso no calendário de imunizações do governo federal? De fato, aqui no Brasil existe uma certa tradição, tanto a Fiocruz quanto o Butantan e outras instituições mais, né? Que é uma tradição de que você usa a vacina com muita frequência. Todo mundo se vacina, por mil razões, né? Eu vejo com preocupação que, nesse momento, os setores são resistentes à vacina, não entendo por quê. Isso tem a ver com a falta de comando expresso pela palavra do que tem voz, no sentido de convencer o povo que tem que se vacinar. Eu já me vacinei, são 2 doses, né? Eu já me vacinei de uma. Eu não senti nada, na verdade, é uma coisa simples. Mas muita gente está com medo da vacina. Aqui em São Paulo existe uma estrutura boa de saúde pública, né? Que deve funcionar. Eu creio que os dados que nós temos vão mudar rapidamente, pelo menos em São Paulo, porque realmente depende de você ter vacinação em massa. Você não tem para essa doença, por enquanto, nenhum remédio. Você não tem nada, a não ser a vacina. Evitar tê-la. Uma vez pegando a doença, fazer o quê? Não tem mais, ataca especialmente os órgãos respiratórios, mas ela é imprevisível no que ela pode causar. Em certos estados, como no caso da Amazônia, que eu vejo agora em alguns estados do Nordeste também, ela é dramática, porque as pessoas não têm o serviço de saúde pública e nem têm uma palavra. A palavra nessa hora conta, porque você confia, eu vou, né? Eu vejo que as televisões, os jornais têm feito um esforço muito grande para convencer a população. Mas, naturalmente, você conhece os meios de comunicação, eles têm que chamar a atenção. Então, também chama muita atenção para o lado negativo, está acontecendo. E você vê, os números são preocupantes. Aqui nós estamos acima de 1.000 pessoas que morrem por dia de coronavírus, e crescendo. Não houve nenhum sinal ainda de que tivesse estabilizado já a onda. É preocupante. Presidente, a gente vê, como o senhor mesmo citou, essa variante do Amazonas, né? Na visão do senhor, como também um ex-presidente e como uma pessoa que entende muito de política no Brasil, quem do governo o senhor acha que deva ser responsabilizado por essa calamidade em Manaus e por outras cidades no estado do Amazonas? Veja, o vírus é um vírus, você não pode dizer que é responsável fulano ou beltrano. O que você pode dizer é que, com a disponibilidade que nós temos de serviços médicos, é preciso ter alertado mais o povo, é preciso dar exemplo para o povo, né? Infelizmente, o nosso presidente não se comportou nesse sentido, ele se deu exemplo contrário, dizendo que era uma coisa sem importância, que nem sequer a máscara, que é uma coisa que todo mundo deve usar, nem isso foi realmente recomendado por parte do governo. Então, sem querer responsabilizar, porque eu acho que o vírus surgiu em várias partes do Brasil e em todo o mundo, né? Você não pode dizer que fulano é responsável. Mas é claro que você tem que mobilizar, primeiro, a população, para que ela atue de uma maneira adequada, e segundo, o serviço de saúde. E terceiro, disponibilizar vacinas. Nesse momento, agora, os jornais estão noticiando que faltam vacinas. Isso é uma coisa dramática. Você tem que ter, nós temos mais de 200 milhões de habitantes e tem que ter 400 milhões de vacinas, que são 2 doses. Não é brincadeira, é uma coisa difícil de fazer. Agora, emendando um pouco essa pergunta que o senhor falou da falta de vacina, o presidente Bolsonaro, por diversas vezes, fez críticas a outros presidentes e outros governantes de outros países, como foi o caso recentemente da China, e isso fez com que a China atrasasse o envio de insumos para o Brasil, para a fabricação da vacina, e o mesmo aconteceu com o presidente da França, Emmanuel Macron, que agora diz não aprovar o tratado do Mercosul com a União Europeia, caso o Brasil não mude as políticas ambientais. No seu ver, esse jeito crítico do presidente Bolsonaro atrapalha as relações internacionais com o Brasil? Veja, no caso da política ambiental, eu sou muito favorável a que se tenha política ambiental. Sempre fui. Fui dos primeiros brasileiros a estar na reunião na Suíça, em Lyon, na verdade, com pessoas que... Inácio Sachs, era professor de na França, meio entre francês e brasileiro e polonês.
e era muito vinculado a essas questões. Então, para mim, a questão ambiental sempre foi muito importante. Eu vejo que aqui houve um certo desprezo dessa questão ambiental. No caso da Amazônia, o vice-presidente tem procurado chamar a atenção para a questão ambiental. Está cuidando da Amazônia, não sei o quê e tal. Mas o presidente mesmo parece dar a sensação de que não acredita muito nisso, né? Isso é ruim, porque você, né, ao não acreditar, ao você pegar uma pandemia como essa, dizer, não é nada, é uma gripezinha, isso passa, eu vou enfrentar. Não é assim, isso passa se você se cuidar, se você se vacinar, se você puser máscara, ficar em casa. Isso vai ter repercussões que são negativas. Eu entendo a posição do presidente, é difícil, porque as repercussões vão ser negativas. O produto nacional diminui. Nós estamos assistindo a uma espécie de inquietação daquele que tem o manejo do poder, não sabe o que fazer. Ou seja, insistem mais na questão de saúde ou insistem mais na questão de que não é tão grave assim, vamos em frente, vamos crescer, vamos... Não vamos. É uma situação ruim. Tá? Nós temos que enfrentá-la tal como ela é. Como eu disse a você, por sorte nós temos aqui, os meios de comunicação são muito vivos no Brasil. Eles dizem que a televisão, o rádio, até os jornais, dizem o que pensam e mostram uma situação que não é nada